mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Salmos capítulo 24, versículos 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. E no Salmo 73, mais uma vez, Salmo capítulo 73, versículo 1, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O versículo 16 e 17. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos. Pedimos ao Teu Espírito, como assim já foi pedido, junto com os irmãos, que o Senhor mesmo nos capacite para entender a Tua palavra. Mas também clamamos e suplicamos ao Senhor por revelação. Abra, Senhor, nossos olhos espirituais, para que assim possamos ver a Ti. Reconhecemos ao Senhor que o que mais precisamos é ver o Senhor. Então pedimos ao bendito Espírito Santo que desvende os nossos olhos, que assim também nos dê a devida compreensão, Senhor, da Tua palavra, e também que possamos ver a grandeza e o poder da Tua palavra, e assim estarmos diante dela como servos, como escravos, porque Te amamos. Que de fato a nossa alma tenha todo o prazer na Tua lei. Nos guarda, ó Senhor, mais uma vez, e que seja um tempo de louvor, de gratidão, para que o Teu nome seja honrado. De fato grande é a Tua fidelidade, ó Senhor, para com o Teu povo. E somos gratos porque o Senhor nos reúne mais uma vez. E somos agradecidos ao Senhor porque estamos em comunhão com o Teu Espírito e também uns com os outros. E assim nós te pedimos que o Senhor cuide de todo esse tempo conforme a Tua própria vontade. Capacita-nos, ó Senhor, para ouvir e também capacita, Senhor, para falar. Reconhecemos a nossa inteira dependência do Teu Espírito Santo. Fala conosco. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Aí no Salmo 73, nós já citamos esses versículos para os irmãos. Quando nós chegamos ali no versículo 16, em só refletir para compreender isso é uma referência a manter puro ou limpo os nossos corações, como está no versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, quando de fato nós não somos ganhos por uma verdadeira visão do Senhor, isso nosso clamor deve ser sempre esse, para que mais do que conhecer, o Senhor se mostre a cada um de nós vivamente. E o Senhor de fato revele. Que o Senhor então realize essa obra de revelação em nós. Como é citado aí a experiência de Asaf no versículo 17. Aquele que entra e vive na presença de Deus ou no santuário de Deus. Há um fato glorioso para que conhecemos o Senhor. Então no versículo 16, em só compreender isso, está relacionado à pureza, a manter um coração limpo. E com a ajuda do Senhor queremos ver o que isso significa, manter um coração limpo. Para que possamos não ter esse sentimento aqui
de achar que manter um coração limpo é algo pesado demais para nós. Mas, na verdade, manter o coração limpo é um caminho seguro para que nós, de fato, possamos ver o nosso Senhor, para que nós possamos provar na nossa vida e experiência da presença do Senhor. Então, em só compreender isso e pensar nisso de maneira natural, em conservar limpo ou puro os nossos corações, de fato, possa passar isso nas nossas mentes e nos nossos corações. Acharmos que manter, então, a integridade do nosso coração ou a pureza, e muitas vezes nós sempre associamos a ser limpo de coração e pureza relacionados simplesmente a atitudes morais, mas vai além disso. Então, com a ajuda do Senhor, queremos gastar essa reunião para compreender o que significa puro de coração, ou limpo de coração, para que assim possamos caminhar na presença do Senhor, porque essa é uma necessidade. Permanecer nesse santuário, numa vida de experiência, de fato, é para aqueles que mantêm o seu coração puro. E como estávamos falando, há um fato verdadeiro da parte do Senhor, da graça do Senhor habilitadora, em que nos colocou em sua presença. Isso é verdadeiro. Todos nós estamos em sua presença. Todos nós também, por esse fato maravilhoso, temos aquela posição em Cristo, né, como igreja do Senhor, de estar naquela posição, nos lugares celestiais em Cristo. Tudo isso é um fato. Mas o que o Senhor tem chamado a nossa atenção e a atenção da igreja é que nós devemos provar desse fato em nossa experiência. E aqui entra os limpos de coração. Então, assim como o salmista Asaf percebeu que ele tinha esse livre acesso de entrar em sua experiência e permanecer no santuário de Deus, então manter puro o seu coração não seria uma tarefa pesada, e sim, na verdade, um caminho para lançar fora todo o fardo da vida cristã. Porque muitas vezes é assim que caminhamos como cristãos, acumulando fardo que não vem da parte do Senhor. O Senhor nos chama para caminhar de maneira leve na presença do Senhor, mas permanecer na presença do Senhor. Então, com efeito, Deus é bom para com Israel e para com o puro de coração. Já falamos que isso não é uma distinção. Deus é bom para com todos, assim como Deus ama a todos. Mas queremos provar dessa bondade de Deus em nossa experiência. E bom é estar, então, em sua presença. No Salmo 24, o Salmo que lemos, se os irmãos quiserem abrir lá novamente. Nós sabemos que, primeiramente, esse Salmo, ele é, sim, um Salmo profético acerca do nosso Senhor Jesus. Podemos dizer que esse Salmo é uma referência ao Supremo Pastor, mostrando que, em primeiro lugar, como nós já falamos, em primeiro lugar, aquele que é limpo, totalmente limpo e totalmente puro, com suas mãos totalmente limpas e seu coração totalmente puro, é o nosso Senhor. E é importante não perdermos isso de vista, que toda pureza, toda singeleza de coração, ela está relacionada a Cristo e não a nós. Porém, isso não significa que nós não devemos andar nesse caminho de coração limpo. Então, para nos ajudar naquilo que nós vamos discorrer nesse tempo, para ficar mais fácil para os irmãos compreenderem, coração limpo, resumidamente falando, significa a integridade do nosso coração. E o melhor exemplo sobre isso, não tenha dúvida, é a noiva. Para compreendermos o que significa a pureza de coração, nós precisaremos pensar com relação à noiva. E, é claro, com relação também ao noivo. Pureza de coração, primeiramente, não está ligado ao nosso proceder, ou à nossa vida moral ou ética.
como nós falamos, ainda que o cristianismo possui sim uma vida moral. O cristianismo não vive uma vida imoral. Ele possui uma vida moral, porque na moralidade também está o testemunho do Senhor. Mas ter o seu coração limpo, irmãos e irmãs, não começa pela vida moral. Começa pela integridade da noiva, ou do coração da noiva, e isso toca também cada um de nós, a inteireza do nosso coração para com o noivo. É só assim que podemos compreender o que significa puro de coração. Porque enquanto estivermos nessa estrutura, se nós tomarmos outro caminho, de fato, só pensar nisso, isso seria pesado demais para nós. Porque todos nós, sem exceção, possui aquilo que Paulo chama em Coríntios capítulo 7, de um corpo de pecado e de morte. Isso é verdadeiro para com todos nós. Então, se acharmos que pureza de coração tem a ver com os atos pecaminosos que cometemos, esse não é o melhor caminho. É claro que podemos caminhar uma vida, ou sermos conduzidos através de uma vida que nos leva a não pecar. Não viver sem pecado por causa desse corpo de morte, desse corpo que peca, desse corpo cuja há uma lei ainda, e isso está lá em Romanos 7, que ainda atua nos nossos membros, o nosso corpo mortal. Isso é verdadeiro. Mas também é verdadeiro que há uma outra lei superior a essa, a lei do Espírito da vida, que ela é muito mais poderosa e supera essa lei do pecado que atua em nossos membros. Por isso que somos chamados para andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne. Então o começo, para entendermos o coração puro, é por aí. Inteireza ou integridade é um coração puro. A noiva que possui a integridade, que o seu coração não é dividido para com outras coisas. Então a melhor figura de fato é a noiva e o noivo. Que de fato o Senhor então nos ajude. Agora esse salmo, primeiramente, está relacionado é um salmo profético relacionado ao nosso próprio Senhor. Porque é Ele que vai aí ocupar esse trono que é mencionado aí, não é? No versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele foi recebido no seu trono de glória, ele foi recebido por Deus o Pai, porque de fato ele é o homem bem-aventurado, como já falamos, e ele é o homem que é totalmente limpo e puro. Seu coração é totalmente íntegro, seu coração não é dividido. O coração do nosso Senhor, com relação ao Pai, ele é totalmente leal. A lealdade do Filho para com Deus, para com o Pai, é totalmente inteira, íntegro, não é? Ele é totalmente leal, por isso que o seu coração é totalmente puro. Ele nunca deixou de fazer ou de cumprir a vontade do Pai, porque o seu coração realmente é um coração puro. Então é por isso que nesse salmo, esse Senhor foi recebido no trono dessa forma, né? Porque ele foi recebido aí pelo Pai com toda a aprovação de Deus, pela sua vida que ele teve como filho do homem. Então esse é o primeiro aspecto. Então de fato essa pergunta aí no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor, nós sabemos, né? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então nós sabemos também quem foi recebido na glória e quem ocupou o seu trono. Mas esse salmo também, já que é Davi que está falando e escrevendo, tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com cada um de nós, mas mostra de alguma forma o que deveria ser o coração da noiva, não é? Então, quem poderá permanecer na presença do Senhor e no Santíssimo Lugar, não é? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque esse santo lugar é o lugar do candeeiro. Esse santo lugar, nós já falamos o que ele significa. O santo lugar, não só o santíssimo lugar, mas o santo lugar é o lugar do testemunho de Deus. Então quem pode permanecer nesse santo lugar?
Ou como permanecer com os nossos corações, então assim, na presença de Deus. Porque essa é a nossa salvação. Esta é a salvação das nossas almas. Esse é o único caminho de manter o nosso coração puro, permanecer no santo lugar. Então observe. Então ele vai responder essas perguntas. O que é limpo de mãos e puro de coração? Por que limpo de mão e puro de coração? Há um aspecto, sim, das nossas mãos e dos nossos pés, que está relacionado à própria figura do sacerdote, quando ele iria entrar no santo lugar, após ter feito aquele sacrifício, matado aqueles animais, separado a víscera daqueles animais, ele teve que acender ali o fogo do sacrifício, montar aquele altar, sacrificar aquele animal. Houve muito derramamento de sangue para isso acontece lá no átrio, mas quando ele vai levar o sangue para dentro do santo lugar, esse sacerdote ele teria que passar por uma bacia de bronze para lavar as suas mãos. Ele não podia entrar para dentro do santo lugar porque ele teria que lavar as suas mãos. Esse é o significado quando o Senhor Jesus disse para Pedro que era necessário somente lavar os pés. Então nós temos essas figuras, as nossas mãos, os nossos pés. E de fato isso tem a ver com os nossos pecados, que cada um de nós toca diariamente aquilo que muitas vezes não devemos tocar. Pensamos aquilo que não devemos pensar. Fazemos aquilo que não devemos fazer, relacionado a coisas mesmo morais, não é? Pecados que cometemos. Por isso é necessário que a palavra faça um trabalho contínuo em nossas vidas, porque é a palavra que faz esse trabalho de lavar, através do Espírito Santo, pelo lavar regenerador da palavra de Deus. É um processo contínuo em nossas vidas. Temos a plena convicção e certeza de que de fato o sangue já nos fez limpo, mas há necessidade então de lavar as mãos e também lavar os pés, não de se banhar como Pedro queria, porque o sangue já nos fez limpo nesse sentido e o sangue também já nos fez puro nesse sentido, diante de Deus. Porém, em nossa experiência, isso acontece. Tocamos naquilo que não devemos tocar, caminhamos aonde não devemos caminhar. Então, mas isso tem a ver com a nossa vida cotidiana e os pecados cotidianos. Graças a Deus pelo sangue, graças a Deus pela palavra que nos lava e pela obra do Espírito Santo atuante em nossos corações, que nos conduz ao arrependimento, nos conduz à realidade espiritual do sangue todos os dias, não é? Para que possamos assim caminhar em paz, tendo a plena convicção e a certeza da obra da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Repousamos nisso. Mas o Salmo também está falando a respeito do coração puro. Então é aqui que nós queremos focar, o coração puro. Na maior parte dos casos onde aparece coração puro, e daqueles que estudaram mais a respeito dessa expressão na palavra de Deus, coração puro, na maioria das vezes está associada ao espírito do homem e também à sua alma. Espírito e a alma, onde o Senhor busca um coração puro. Então, quem são aqueles que permanecem ali no santo lugar? Os que possuem, então, aí, as suas mãos são limpas, ou limpos de mão, nesse sentido que já falamos, e a pureza, ou um coração puro. Ele está respondendo a pergunta. Então esse é um caminho muito claro, irmãos, de termos um senso da presença de Deus, de vivermos de fato no Santíssimo, porque é a partir daí que as bem-aventuranças são manifestadas, o caráter de Cristo é manifestado, e até mesmo o nosso proceder moral também é visto. Então não começamos pela moralidade, mas começamos por uma vida interior cultivada, pela integridade do nosso coração no que concerne ao nosso Senhor. No caso da noiva que mantém o seu coração não dividido, íntegro, não é? Seria realmente estranho essa expectativa do nosso Senhor. É só você pensar na própria figura de uma noiva e de um noivo. De fato, não há da parte do noivo, ele não espera isso,
que a sua noiva esteja com o seu coração dividido. O que você acha? Você acha que o noivo gostaria de saber que o coração da sua noiva está dividido? O que você acha? Naturalmente falando. Claro que não. Que segurança que o noivo teria, sabendo que o coração da noiva, a qual talvez está prestes a consumar o casamento, naquele coração está dividido, né? Dividido com outras paixões, com outros amores. Qual seria o sentimento do noivo ao descobrir que o coração da noiva está dividido? Isso é verdade também com relação no mundo espiritual. Então, limpo de coração está relacionado à nossa vida interior, em primeiro lugar, nosso espírito e também a nossa alma. Porque quando pensamos nesse relacionamento do noivo e da noiva, nós precisamos lembrar que há sentimentos também envolvidos. E eles precisam ser corrigidos. Nossos sentimentos não podem estar também desfocados. Mas primeiramente essa vida interior precisa ser cultivada, desenvolvida na presença do Senhor, a vida interior. Então a beleza disso é que houve uma obra em primeiro lugar, a qual Cristo realizou, o próprio noivo, repartindo conosco algumas coisas. E ajuda-nos o Senhor para ver a beleza disso, porque sem isso, de fato, não teremos nosso coração puro ou íntegro. Vimos na outra reunião que a lei, ela é boa, ela é santa e ela é perfeita. Vimos que nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. E vimos que aquela lei é uma lei espiritual, que aquela lei é uma lei boa e perfeita, que ela tem a ver com os princípios da palavra de Deus, não é? Então a lei não é pecado, a lei continua sendo boa, ela não se tornou mal, não é? Então nós estamos agora debaixo da graça. Exatamente isso que o noivo fez conosco, para que o próprio noivo encontre em nós esse coração íntegro, não é? E não dividido. Ele sabe da nossa estrutura, ele sabe das necessidades, tudo isso ele sabe, mas o que ele quer é a inteireza de coração. Então ele realizou uma obra para que isso viesse a acontecer. Então, puro de coração. Vamos ler mais um pouco aí e vamos comentando na medida que o Senhor permite. Então veja, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Observe o quanto esse salmo ele é alinhado com o Salmo, capítulo 1, né, que nós já lemos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, não é? Então, puro de coração e que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, este obterá. Lembre-se do Salmo. Ao invés de você fazer isso, né, andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores, nós deveríamos ter prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. E vamos considerar mesmo a lei por causa dos princípios, né? A lei de Deus, prazer na lei de Deus. E o resultado é exatamente o que também está descrito aqui. Qual é o resultado de permanecermos na lei de Deus? Ou termos prazer na lei de Deus? Tudo que ele faz é bem sucedido. Há um grande poder de testemunho, não é? Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, não é? Junto a Deus, cuja a árvore dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. O verso 5 está assim: este obterá do Senhor bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Veja o verso 6. Então aqui nós já temos um caminho muito claro do que significa coração íntegro, e não uma questão de pecados gerais. Estamos falando de integridade da nossa vida com o Senhor, da relação da noiva com o Senhor. Lembre-se das palavras de Paulo em 1 Coríntios 11, que nós lemos na outra reunião, 2 Coríntios capítulo 11,
Zelo com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que és tu, o que és Cristo. Esse é o coração puro, ainda que o Senhor sabe que há toda a deficiência com relação aos atos pecaminosos, mas ali é um chamamento para a pureza de coração. É uma expectativa do noivo, daquele que tem ciúme quando a sua noiva divide o seu coração. Zelo com zelo de Deus ou com ciúme, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E o receio do Espírito Santo de Paulo é que assim como a serpente seduziu ou enganou a Eva, sejam também corrompidos as vossas mentes. E observe que a simplicidade ali está relacionada à pureza. E a preocupação do Espírito Santo é que isso fosse removido da mente, ou deturpado, ou talvez levasse a esse caminho que Asaf estava vendo antes de ele entrar no santuário, achando que isso seria impossível ou pesado demais. Mas você vai ver que a simplicidade citada ali e a pureza, elas são devidas a Cristo e não a nós. Mas é essa pureza que agora o próprio noivo espera do coração da noiva. Mas ele deu provisão, ele proveu algo para nós, ele proveu algo para a própria noiva, para que ela tivesse a inteireza de coração. Então o receio de Paulo é que nós viéssemos a começar como noivo, tentar uma vida de purificação. Sabe de que maneira? Não faça isso, não toque aquilo, não come aquela coisa, deixe disso, deixe daquilo. Assim como aconteceu com aqueles irmãos em Colossenses. Uma sedução da serpente. Parece que é verdadeiro, parece que é bom. Eu acho que o caminho de pureza é parar com isso, parar com aquilo, deixar disso, melhorar isso. Eu quero citar 6 observações aqui para os irmãos, que são observações que estão ligadas aos princípios espirituais da lei de Deus, e não propriamente 6 observações relacionadas ao que você deve fazer. Então nós não vamos falar necessariamente nesse sentido. Para você manter seu coração puro, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que deixar disso, você tem que deixar daquilo. Esse não é o melhor caminho. O caminho é a nossa integridade de amor para com o nosso Senhor. Sempre será esse caminho. Então, o receio do Espírito Santo é que viesse essa sedução e nós recebêssemos esse convite. E aí, de fato, nós iríamos dizer exatamente como Asaf disse: isso é tarefa pesada demais para nós. Porque seria impossível atingir o patamar, irmãos, de pureza do nosso Senhor. E cumprir com toda a vida moral que Ele teve. Louvado seja o Senhor, porque existe um caminho muito seguro. E é esse caminho que nós queremos percorrer como noivo, porque é isso que o Senhor busca. A obra da justificação já lidou com todos os nossos pecados. Então não é uma questão desses atos, ainda que essa vida de coração não dividido, não tenha dúvida, irmãos, irá refletir na nossa vida moral, irá refletir no nosso proceder, na nossa conduta, mas de maneira alegre, leve diante do Senhor, e não pesado demais, porque bom é estar na presença de Deus. Que o Senhor assim nos ajude. Então o versículo 6 do Salmo 24, versículo 6: tal é a geração dos que buscam. Está vendo? Então, como falamos aqui, é um caminho já do que significa, ou como, se podemos dizer assim, como manter o nosso coração puro. Tal é a geração dos que buscam, veja, observe, a face do Deus de Jacó. Tal é a geração dos que buscam, em primeiro lugar, a face do próprio Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Então esse deve ser o maior desejo dos nossos corações. Eu quero ler com os irmãos o que eu já postei, na verdade, no grupo, mas eu quero ler porque isso vai nos ajudar bastante. E foi muito bom o comentário desse irmão, esse irmão chamado A.W. Tozer, num livro chamado A Procura de Deus. Eu vou ler novamente, os irmãos já devem ter lido. Os grandes do reino de Deus têm sido aqueles que amam a Deus mais do que outros. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Para quem conhece um pouco daquilo que esse irmão escreveu, com toda certeza o irmão não está falando a respeito dos grandes fazendo distinção. Quem já leu algo desse irmão sabe que não é isso que ele está fazendo. Porque também não é isso que o Espírito Santo faz. Por exemplo, quando ele fala em Apocalipse, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. O Espírito Santo também não está fazendo distinção. Não é? Como esse irmão, tenho toda certeza, quando ele está falando os grandes, ele não está fazendo distinção entre irmãos. Mas ele está querendo dizer que isso deveria ser a realidade ou a grandeza de todos os irmãos, de todas as irmãs. Vencedor é aquele que permanece na presença de Deus. E dessa forma, aqueles vencedores viveriam a vida cristã em sua normalidade. Porque qualquer coisa fora disso, irmãos, qualquer coisa que divida o nosso coração nesse sentido, está fora da normalidade da vida cristã. Porque o que é a vida cristã? Senão a presença de Cristo em nós. Se nós almejamos qualquer outra coisa, ou ver qualquer outra coisa, nós estamos fora da normalidade da vida cristã. E não tenha dúvida que todos nós e a igreja será derrotada em questão de segundos. Porque o que nos sustenta é estar na presença do nosso Deus. Tal é a geração dos que buscam, não apenas conhecer a palavra de Deus, mas que buscam a face do nosso Senhor. Que experimentam dessa vida. Que provam do seu amor. Que provam da sua pureza, de quão puro Ele é. Então nessas coisas nós começamos a ver em Cristo sua pureza, seu amor, sua glória, sua majestade, o seu poder. Isso começa de uma vida interior e a partir dele nós começamos a ver ao nosso Senhor. Será que é assim que a noiva tem enxergado a Ele, com seu coração íntegro? Então esse irmão faz esse comentário, não fazendo com toda certeza nenhuma distinção, mas ele quer chamar a atenção de uma diferença aqui, e essa diferença é vista no Salmo 73. Está diretamente ligado ao que temos compartilhado com os irmãos. Então ele segue aí. Os grandes do reino de Deus têm sido aqueles que amam a Deus mais do que outros, e podemos colocar aqui, porque há uma interrupção aqui do que ele escreve, de outros ou de outras coisas, ou de tudo, não importa. Os corações que estão cheios de amor a Deus, os corações que estão cheios de amor a Deus, se demoram na presença divina, contemplam de olhos abertos e atentos à majestade do Senhor. Esses são aqueles que amam o Senhor. Esses são aqueles que têm prazer na lei de Deus, porque têm prazer no Senhor. Não há como ter prazer no Senhor e não ter prazer na lei de Deus. De olhos abertos e atentos à majestade do Senhor. Eles são profetas, e aqui está a distinção. Ajude-nos o Senhor. O Espírito Santo fale, mas que Ele revele essa verdade aos nossos corações. Eles são profetas e não escribas, pois o escriba fala do que leu. Muitas vezes nós estamos mais parecidos com o escriba. Sabemos de muita coisa que lemos na palavra de Deus mesmo. E falamos aquilo que até é verdade. Porque lemos a palavra de Deus, ou ouvimos a palavra de Deus e falamos aquilo que lemos. Então o irmão coloca dessa forma, que muitas vezes nós estamos mais como escriba do que profeta. E aí ele vai dizer assim,
Que o escriba, pois, fala do que leu, mas o profeta fala daquilo que viu. Irmãos, que diferença no testemunho do Senhor e na nossa vida. Falar daquilo que lemos e falar daquilo que vimos. Precisamos ver o nosso Senhor. Precisamos participar da sua vida. Mais do que o conhecimento. Ainda que isso venha pelo conhecimento. Ainda que passamos, podemos dizer assim, pela escola dos escribas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque a palavra está aberta. Graças a Deus porque temos esse tempo. Passamos pela escola dos escribas. Mas, irmãos, não podemos permanecer aí. Há um convite, há um chamamento no Salmo 73. Entrar em nossa experiência de olhos abertos e ver o Senhor, espiritualmente falando, é claro. Por isso que os limpos de coração vêm a Deus. Irmão, segundo a minha maneira pequena de ver esse versículo de Mateus 5:8, nós não podemos transferir ele para uma eternidade futura, se é que é assim que podemos chamar, né? Porque eternidade não tem futuro, não tem presente, não tem passado, mas apenas para compreendermos. Não faria o menor sentido transferirmos esse versículo de Mateus 5:8 para justificarmos de alguma forma que ver a Deus é quando todos nós tivermos nossos corpos glorificados, então veremos o nosso Senhor face a face. Irmãos, eu sei que isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Quando recebermos corpos glorificados e não estivermos livres da presença do pecado, não tivermos mais esse corpo de morte, isso é verdadeiro. Receber corpos glorificados como nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo, é verdadeiro. Que nós iremos deparar com a face do nosso Salvador, que nenhum de nós nunca viu. Porque há um homem glorioso nesse trono. E temos grande expectativa de ver o nosso Senhor. Não temos? Ou deveríamos ter? Então isso é verdadeiro. De fato, quando estivermos totalmente livres da presença do pecado, com corpos glorificados, como é o do nosso Senhor, é a única maneira de vermos o nosso Senhor glorificado. Veremos Ele face a face. Graças a Deus por isso. Mas quando as bem-aventuranças são colocadas, é para que os discípulos e a igreja pudesse ver a Deus espiritualmente. Porque essas bem-aventuranças são marca de caráter. É para que a gente possa ver a Deus. E aí nós teríamos tantos exemplos na palavra de Deus, de pessoas, de servos, de homens, nesse presente século, que viram o Senhor. Penso que esse irmão não escreveria o que escreveu, se ele não viu a Deus. Mais do que conhecimento. Ele viu a Deus. Senão ele não escreveria exatamente o que estamos partilhando. Então, as bem-aventuranças têm tudo a ver com o nosso tempo. Por isso, limpo de coração, integreza, íntegro, pleno, não dividido, com relação ao nosso Senhor. Com relação ao nosso Senhor. Esse é um caminho para ver o nosso Senhor. Então, que ajude-nos o Senhor. João mesmo, preso naquela ilha isolada de Patmos. Você vai descobrir, se você ler Apocalipse, que todas as vezes que ele vai descrever algo da sua visão, ele vai dizer assim: e eu vi. E eu vi. Eu vi os candeeiros. Eu vi o Filho do Homem. Eu vi. Não tenha dúvida que João já conhecia. E na sua trajetória de apóstolo, ele também já viu o próprio Senhor ali no ministério terreno de Jesus. Mas agora ele está vendo, espiritualmente falando, porque João ainda estava preso na ilha de Patmos. Mas o seu coração, e disso nós não temos dúvida, né? Que o coração de João, de fato, era um coração não dividido. E ele pôde, antes da sua partida, ver o Senhor no seu trono. Então o comentário desse irmão, com toda certeza, é uma experiência também do próprio irmão. Então eles são profetas, não escribas, pois o escriba fala do que leu, mas o profeta fala do que viu.
Lembremos-nos, porém, de que penetrar além do véu é reivindicar. Observe isso. É reivindicar uma experiência sensível e viva com a presença do Senhor. É um privilégio outorgado ou dado a todos os filhos de Deus. Então, essa experiência aqui é um convite, é um direito de todos aqueles que são filhos de Deus. Porque o fato existe, nós somos filhos. E o fato existe que Ele está em nós, que nós estamos nele. Isso é um fato verdadeiro, isso é um fato glorioso, isso é um fato cumprido pela graça de Deus. Isso é verdadeiro. Portanto, é uma dádiva concedida a todos os filhos de Deus. Porém, irmãos e irmãs, reivindicamos do Senhor, do Espírito Santo, para que tenhamos essa viva experiência relacional com o nosso Senhor. Porque nós reivindicamos tantas bobagens nas nossas orações, mas não reivindicamos aquilo que é de maior valor. Por quê? Porque o nosso coração está dividido com muitas paixões. Paixões, inclusive, boas. Porque você tem um mundo imoral, mas você tem um mundo lícito e moral, a qual nós vivemos, e muitas coisas morais e lícitas nós temos que participar, porque nós vivemos nessa terra. E o nosso coração se perde e se divide, até mesmo com essas coisas lícitas que nós temos que viver. Então, é um privilégio de todos, outorgado a todos os filhos de Deus. Abra comigo em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, tal é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Agora veja, purificai as mãos limpas, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Está vendo aí a relação? Uma coisa é purificar as nossas mãos, mas vós que sois de ânimo dobre, ou de coração dividido, o que temos que fazer? Limpai o coração. Então você vê que a pureza, o coração limpo, está relacionado a esse ânimo dobre, coração dividido, porque ânimo dobre significa o quê? Lealdade dividida. A lealdade da noiva dividida com muitas coisas. Coração dividido, ânimo dobre. Sabe qual é o resultado de uma noiva com ânimo dobre, ou para nossas próprias vidas? Uma vida totalmente vulnerável, ou sem nenhuma estabilidade espiritual. Esse é o resultado de um coração dividido. Quanto mais nosso coração é leal ao nosso Senhor, mais nossas almas são estabilizadas. Um dia, ainda, quem sabe, pelo trabalho da cruz, me permite usar uma expressão que aparentemente é um tanto carnal no seu sentido, mas que passa pelo sentimento e até mesmo por uma questão do nosso corpo, falando de maneira natural. Para que um dia a noiva possa ter o seguinte sentimento: uma única, e é por causa dessa palavra que ela tem o sentido de carnalidade, mas nesse sentido ela pode ser usada de maneira com reverência, mas de uma maneira mais santa. A noiva vem a ter uma única paixão, mas não começa pela paixão. Começa por aquilo que o nosso Senhor deu. Porque paixão, os irmãos sabem, ao amor, ágape,
que pertence ao nosso Senhor. Ao amor filéu, esse natural, que nós também temos. E há também o amor eros, o amor, podemos dizer assim, carnal, né? Uma paixão pela fisionomia, não é? O pecado deturpa tudo, então nós achamos que toda paixão é uma questão de pecado, mas tudo está deturpado. Mas a questão que marca a paixão é uma questão de um aspecto, vamos dizer, físico, que chama a atenção dos nossos olhos, não é? Geralmente, me permita gastar um tempo aqui, se não for possível, porque eu não quero estender, fica 6 citações para outra reunião, mas o melhor exemplo é a relação da noiva e do noivo. Quando nós pensamos na relação natural, noivo e noiva, é comum esse relacionamento começar por aí, pela paixão. Porque a paixão é aquilo que é exterior, não é? Então você é ganho, ou algo desperta no coração da noiva, por algo que ele viu no noivo, não é? Algo despertou externamente, não é verdadeiro? Se você é casado, tem sua esposa, se você não tem, se um dia você gostou de alguém, geralmente, o que desperta é algo exterior. Dificilmente, o que desperta é algo interior. Esse relacionamento, se ele prosseguir, ele alcançará essa realidade interior. Isso que acontece normalmente. Então, algo é despertado exteriormente, uma paixão. Porque o porte chamou a atenção, ou os olhos, ou a boca, ou o ouvido, tem tantas coisas. Talvez você possa olhar para o outro e falar assim, nossa, como que aquela pessoa foi gostar daquela mulher, daquela moça, né? Mas alguma coisa chamou a atenção. Exteriormente. Geralmente, queridos irmãos, é assim. E daí no curso, na caminhada desse relacionamento, então avançamos. Estou falando de um relacionamento natural porque eu vou comparar com o espiritual. Então avançamos sim para conhecer um pouco mais os sentimentos daquela pessoa, né? Aí nós vamos deparar que aquele primeiro amor, paixão, ele vai sendo aos poucos frustrado. E algumas belezas exteriores parece que desaparecem, né? E nós entramos sim na área então do amor filéu. Nós precisamos aprender a gostar daquela pessoa, ainda que haja sentimentos diferentes, ainda que a pessoa haja diferente, sua alma é inconstante. Mas isso vai avançando então num relacionamento natural. É por isso, irmãos, que na vida conjugal, mas isso é uma experiência boa para aqueles que são casados, para aqueles que vão casar. É verdadeiro afirmar que um casal cristão atingirá, irmãos, o ápice da sua relação conjugal na sua velhice. Porque segue esse caminho. Porque é na velhice que eles vão descobrir, sabe o quê? O verdadeiro amor ágape. Preste atenção nisso. Não permita que o sono tome o seu coração. Porque eu preciso fazer essa comparação. É verdadeiro que na nossa vida, à medida que nós vamos envelhecendo, uma coisa é um fato. A prova de que a lei da gravidade existe, não é? Essa é uma verdade. Afeta mais as mulheres do que os homens, mas no sentido, afeta os dois. Mas é uma verdade. Então é natural que aquela paixão vai se desvanecendo ao longo do tempo. Não tem como. Aquela beleza que despertou a paixão, na maior idade, talvez ela não exista mais, porque a lei da gravidade funciona, né? Você já viu alguém ficar com ruga subindo assim? Isso não existe. Ela vai descendo. Tudo vai caindo. E a beleza exterior vai desvanecendo. Mas, irmãos, a beleza exterior, numa vida cristã conjugal, ela vai dar lugar ao amor ágape, em sua maturidade. Você não vai encontrar nada, talvez, que atraia e que gere uma paixão. Mas você pode ter certeza que aquele amor é tão puro e tão verdadeiro, porque não há fatores externos que faça
você amar aquela pessoa. Mas essa é a etapa em que você mais ama, sem nenhum fator externo. É assim que desenvolve uma vida conjugal, é assim. Porque nós não conhecemos interiormente aquela pessoa, mas a vida conjugal nós vamos conhecer, não é? Então isso é verdadeiro, uma relação aí do noivo e da noiva, naturalmente falando. Agora o que eu queria chamar a atenção para com o nosso Senhor e para com a noiva? Um caminho inverso. Um caminho inverso. Se nós somos atraídos naturalmente por essa paixão, porque vimos alguma coisa, o Senhor, queridos irmãos, realizou tal obra para conosco, que Ele começou isso dentro de nós. O cultivo, então, da vida interior dentro de nós, em nosso espírito. Então, nós precisamos ver assim, que quando o Senhor deu sua vida por nós, né? Ainda que nós temos esse corpo de morte, mas Paulo vai dizer que nós podemos oferecer nossos corpos como instrumento de justiça. Então, observe o que movimento o noivo fez para com a sua igreja, comprando com um preço. Ele foi fornecendo algo da sua parte, interiormente. E essa é a garantia, que ele obterá a inteireza do coração da noiva, porque ele faz o caminho inverso. Então, sabe o que ele fez conosco? Ele pegou da sua pureza e colocou dentro de nós. Ele pegou do seu amor e colocou dentro da sua noiva. E isso é tão maravilhoso. Será que nós temos visto a obra de Cristo assim? Porque é isso que nos garante, então, a contemplação do nosso Senhor. Porque isso vem depois. Porque essa vida vai desenvolvendo a partir do que Ele é e do que Ele deu. Por isso que a simplicidade e pureza são devidos a Cristo. Será que a noiva consegue enxergar? Será que nós conseguimos enxergar que Ele deu da sua pureza? Ele deu do seu coração? Ele deu do seu amor? O amor puro, o amor genuíno? Foi isso que Ele fez. E isso significa estar debaixo da graça. Com a plena certeza de que o Espírito Santo, então, estaria em nós, apresentando agora sim, apresentando, então, o seu amor, apresentando a sua pureza, porque são realidades, ou são caráter do nosso Senhor, que nós iremos ver ao longo da nossa caminhada em sua presença. Você já passou a admirar o noivo dessa forma? Isso é ter o coração íntegro. Irmãos, você já conseguiu olhar, estou falando espiritualmente, seguindo a palavra de Deus. Será que nós já conseguimos observar os seus olhos? Os olhos do nosso Senhor, como é descrito em Apocalipse? Aqueles olhos que são repletos de amor, que julgam os nossos corações. Você já conseguiu observar suas mãos? Os irmãos percebem que isso é resultado daquilo que Ele proveu? É o caminho inverso. O que Ele proveu nos leva a essa contemplação do nosso Senhor, mas quanto a noiva tem perdido, porque o seu coração está dividido. Ele não consegue contemplar os olhos de amor do nosso Cristo. Não conseguimos perceber as suas mãos que nos conduz. Você tem enxergado a destra e a mão do nosso Cristo? Você tem visto quão majestoso é o nosso noivo? Você tem observado quão humilde e manso Ele é de coração? Então, a partir daquilo que Ele deu, irmãos, aquilo que Ele é como que uma transferência para a própria noiva. A ponto, então, tal é o trabalho do Espírito Santo, em fazer isso em nós, abrir os nossos olhos, porque isso é uma experiência da noiva, uma experiência de todos nós. Você tem visto os pés do teu Senhor?
Você já observou que os pés do nosso Cristo, todos os seus caminhos foram provados? Você tem visto os pés e os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo? E assim nós vamos seguindo em conhecendo o nosso Senhor. E essas coisas vão sendo verdadeiras, pureza devida a Cristo, não a nós. E o nosso coração vai se tornando íntegro, como que transferindo essas qualidades do nosso Senhor para com a noiva. E ela vai mantendo o seu coração inteiro para com o Senhor, não é? Então nós chegaremos aí com os nossos sentimentos também corrigidos e ajustados. E quem sabe um dia poderemos dizer assim: de fato, a noiva possui uma única paixão. Isso não vai acontecer de maneira instantânea. Isso vai acontecer nesse caminho. Temos uma única paixão. Paixão pelo nosso Senhor, prazer na palavra de Deus. Então aí entra essa palavra paixão. Porque contemplamos, admiramos, olhamos para o seu coração, esse que Ele nos deu, olhamos para a sua mansidão, olhamos para a sua lealdade para com a noiva, não é? Porque esse noivo, ele é totalmente leal. Olhamos para o seu coração, podemos olhar para o seu coração e devemos olhar para o seu coração com uma certeza, irmãos. Já falamos no começo, que o seu coração não é dividido. Você sabe o que significa? O nosso Senhor, Ele não tem os seus olhos em outro lugar, porque o seu coração é leal. Os seus olhares estão sempre voltados para a sua noiva. Irmãos, na medida que percebemos isso vai acontecendo também na noiva. Quando nossos olhares voltam somente para Cristo e para nada mais. Os olhares da noiva se voltou somente para o noivo. E qual é a implicação disso? Talvez possa achar que isso é uma questão só poética, mas a Bíblia escreveu sobre o relacionamento noivo e noiva. É mais do que poesia, irmãos. Ainda que é uma linda poesia, mas é mais do que poesia. E deixa eu fazer mais uma comparação, no que concerne ao coração íntegro da noiva ou um coração dividido. Então, quanto mais nós olhamos a lealdade do nosso Cristo, e tudo que Ele fez e não é, Cristo amou a igreja. Irmãos, isso não deveria nos dar sono. Nosso coração devia pular de felicidade. Cristo amou a igreja. Você tem visto o noivo assim? Tamanho é o seu amor que Ele repartiu para conosco e pôs dentro de nós. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por nós, para que a santificasse, purificasse e lavasse. Tamanho é o seu amor. Está vendo a obra de pureza e de santificação dos nossos corações? Esse é o nosso amado, esse é o nosso Senhor. Então é uma poesia, mas é uma realidade. Então deixa eu dar mais um exemplo de como nós podemos distrair como noiva. Então uma noiva que está prestes a casar, a noiva natural, vamos fazer ainda essa mesma comparação. A noiva natural que está prestes a casar, se o seu coração não estiver inteiramente, o íntegro, o leal ao noivo, ela irá se distrair. Então preste atenção. Ela irá distrair até mesmo com as coisas lícitas. Não vou falar as coisas ilícitas. As coisas lícitas. É genuíno que uma noiva se preocupe com o seu vestido. Não é? Creio que sim. Não é verdadeiro? Se você está preparando o casamento, são preocupações lícitas, não é? A preocupação com o seu vestido. Quais são outras preocupações que a noiva possui? A preocupação com a festa, coisas lícitas.
Está vendo quantas preocupações uma noiva tem? E é verdadeiro, é genuíno. Preocupações com os convidados, com o lugar, com o dia, com a hora, com o ambiente, são tantas coisas. Se o seu coração não estiver íntegro e os seus olhos, seus olhares não estiver focado no noivo, estiver distraído com o glamour do casamento, sabe qual é o resultado? Após o casamento, o que nós temos é a separação, na vida natural, não é isso? Aquela estrutura glamurosa, porque a noiva se distraiu, os seus olhares se distraíram, a sua lealdade se distraiu, ela está mais interessada na festa do que no noivo, nos convidados do que no noivo, no seu vestido do que no noivo. E na maioria das vezes, pouco dura esse casamento, porque a noiva se distraiu do noivo. Assim, muitas vezes, a igreja caminha, se distraindo com coisas lícitas, e perde de vista, os seus olhos se desviam do noivo, e ela se distrai. Muitas vezes até mesmo com o serviço cristão, com as coisas que envolvem o cristianismo, fora outros atrativos, né? Distrações que nos levam para longe da palavra de Deus, que não nos conduz a manter os nossos olhos em nosso Senhor. Então, a inteireza dos nossos corações, da noiva, é que vai determinar essa relação. Então, que o Senhor nos ajude, porque o nosso tempo já foi. E as 6 citações que eu gostaria de fazer, acerca então de como manter o nosso coração limpo, não é? Não será de fato algumas regras, mas será um princípio. Está mais relacionado a amar a lei de Deus e seus princípios, para que o nosso coração se mantenha então puro. Há um caminho para isso, há um caminho. Nesses versículos que consideramos, já percebemos isso. Buscar a face do Deus de Jacó, ou buscarmos a face do nosso Cristo, sempre. Primeira consideração que eu iria fazer, nós já citamos na verdade. Uma consciência da presença de Deus. Essa é a primeira de 6 que nós vamos citar. Consciência da presença de Deus. Só terminando a leitura de Tiago e nós vamos concluir. Então, purificai as mãos, pecadores, no versículo 8, e vós que sois de ânimo dobre, o coração dividido, limpai o coração. Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor. Observe que aí o chorar, né? Lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, não é? Porque a nossa alegria é falsa. É isso que esse versículo quer dizer. Mas a alegria, na verdade, que vem da parte do noivo, ela é permanente. É uma alegria interior. Por isso converta, por isso que está assim. Não é um chamado para uma depressão, mas é um chamado para uma alegria relacional com o nosso Senhor. Com aquilo que Ele mesmo proveu, com a sua felicidade. Então, por isso que está assim. Lamentai e chorai, converta o riso em pranto. Não é? O seu falso riso, né? Aquela boca feliz, externo, e o coração destruído. Falso riso. Não é? E falsa alegria. Então, isso precisa ser colocado por terra. Para que, de fato, provamos do riso do nosso Senhor. Da alegria do nosso Cristo. E humilhai-vos na presença, porque humilhar está relacionado à humildade do nosso Cristo. Ninguém poderá humilhar, a não ser na presença do nosso Cristo. Por quê? Porque humildade, ou humilhar, ou humildade está diretamente ligado às bem-aventuranças, que nós falamos que é um caráter.
caráter do nosso Senhor. É na presença dele que somos humildes. É como que a transferência do que ele é, nós teremos por causa da sua presença. Simplicidade e pureza devida a Cristo. E você vai ver que a carta aí de Tiago, ela segue assim. Se é uma carta que demonstra na vida cristã as bem-aventuranças, é Tiago. Os que estudaram também essa carta com mais perfeição, com mais profundidade, eles chegam à conclusão que Tiago, apesar de ser um livro curto, existem em torno de 22 citações relacionadas aos livros do Antigo Testamento, ou 22 livros do Antigo Testamento são citados na carta de Tiago. E por outro lado, eles dizem que há pelo menos 15 também citações do Sermão do Monte, aqui na carta de Tiago. Há pelo menos 15 citações que está relacionado ao ensino de Jesus, mas especificamente ao Sermão do Monte. Então, se você quiser ler essa carta, você vai encontrar a todo tempo as marcas de caráter do nosso Senhor. Aqui é um versículo: humilhai-vos, caráter. Pacífico, é uma outra palavra que aparece aí, caráter. Misericórdia, caráter. Mansidão, caráter. Tudo é encontrado em Tiago. E aí nós podemos fazer uma boa conclusão desse livro. E eu vou terminar com essa frase do próprio livro: a fé sem obras é morta. Se há em torno de 15 citações relacionadas ao Sermão do Monte, e você vê as marcas de caráter, então essas obras nada mais são do que caráter do nosso Senhor. Uma fé sem obra é morta. Uma fé sem a expressão do nosso Cristo é morta. Então, a igreja pode sim mostrar as suas obras, e todos verão, tamanha é a sua fé. Porque elas verão, pelo caráter, verão a Cristo. A fé sem obra é morta. Toda fé genuína produz um caráter do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude. Vamos agradecer por esse tempo. Senhor, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Senhor, porque Tu és limpo e puro de coração. Ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor concedeu a nós esse coração puro. Essa vida pura está dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, esse amor perfeito que veio habitar em nós. Ó Senhor, que o nosso coração permaneça íntegro e não dividido, ó Senhor, em Tua presença. Que venhamos buscar sempre a Ti mesmo. Que o nosso coração se volte para o Senhor. Pedimos ao Teu Espírito que realize, continue realizando, esse lavar em nós, essa purificação que está sendo feita pela palavra, para que possamos ver somente a Ti. Que de fato o véu seja rasgado e que os nossos olhos possam ver o Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém.